A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar um pouquinho mais para frente em Colossenses 3, onde Paulo está falando para a palavra de Deus habitar em nós. Irmãos, vocês entendem isso? Ele fala duas coisas chaves aqui. Ele fala primeiro, segundo, né, que a palavra de Deus habite em nós, mas num versículo antes, ele está falando que a gente deve se revestir do amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, essas duas frases, elas são extremamente chave, a gente não entende e muitas vezes não vive. A palavra de Deus habitar em nós, irmãos, ela fazer parte intrínseca da gente. Imagina que algo habita junto com você. Quando você é casado com alguém, e olha que são duas pessoas separadas, você vive no mesmo lar e as características começam a se parecer, né? O modo de vida, porque você está habitando junto com aquela pessoa. No caso aqui, a palavra de Deus habita em nós, é dentro da gente, então ela tem que trazer uma transformação. Jesus disse assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade, porque Cristo é a palavra de Deus. Você viu só como as coisas se conectam? E essa palavra, ela é escrita no nosso coração, como eu conectei uns 2 vídeos para trás, que quando o Espírito de Deus escreve a lei de Deus é a palavra de Deus, em nosso coração há uma transformação de vida. Ou seja, se nós revestimos do amor de Deus, que é o vínculo da perfeição, irmão, o amor de Deus, ele é revelado para nós em forma de um cubo. Lá em Apocalipse 22, a Nova Jerusalém desce em forma de um cubo. E como que eu sei que o amor de Deus está revelado ali, dentro daquela cidade que também representa a igreja de Deus, o povo todo completo de Deus? Porque lá em Efésios, Paulo fala que nós devemos conhecer e entender a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso, porque nós somos um edifício sendo construído por Deus. E cada um de nós é como se nós fosse uma pedra viva. Pedro também fala isso, que nós somos pedras vivas sendo construídos para se tornar um edifício. E o corpo de Cristo é um edifício, né? É um templo do Espírito de Deus. Irmãos, quando você conecta tudo isso, você faz parte de Deus, você faz parte de Jesus, e isso faz com que você seja santo como Ele é santo. Então as coisas dessa terra, elas não fazem mais sentido para você. Você quer viver o celestial. Então, como também nós falamos em 2 vídeos para trás, se não me engano 2 ou 3, que nós vivemos como cidadão do reino de Deus. Essa vida, ela tem que estar dentro de nós. Então medite nisso, irmãos, porque se você não vive para Cristo, alguma coisa está errada e você precisa se alinhar e voltar para os trilhos e viver a unidade do amor de Deus e viver em santidade e entender a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus, que é grande e maravilhoso para nós. Quando nós entendemos essas coisas, isso faz todo sentido. E nós vamos falar sobre isso no canal muito em breve, sobre essa questão do edifício sendo construído e a maravilha que é a Nova Jerusalém, como ela amarra todo o evangelho do Senhor dentro da nossa vida, e o plano de Deus está todo descrito ali e depois ele é planificado para o resto da toda a palavra. Irmãos, isso é maravilhoso. E quando você entende essas coisas e você busca, porque a palavra de Deus ela habita em você, você tem fome e sede de justiça e você conhece coisas grandes e firmes que você não sabe. Esse é o amor de Deus por nós e o plano de Deus está aí, só para a gente estudar, mas a gente não quer, né? A gente não corre atrás, a gente tem muitos afazeres, e aí aquilo que eu falei, a prioridade muitas vezes não está no lugar certo. Medite nisso, porque o Senhor, Ele quer te revelar as coisas, Ele quer te mostrar o plano dEle, mas você precisa buscar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.